com você nesse momento falando sobre a importância da oração coletiva, orar com outros. Como é fortalecedor, como é gostoso você ter alguém para concordar, para orar, para te motivar. Estou aqui hoje com esse pensamento em parte de um artigo que eu li. E eu traduzi esse artigo porque eu achei ele muito importante para passar para você hoje a importância desse momento de oração, onde nós oramos juntos. E aí eu estou aqui com ele já aqui traduzido. Eu gostaria só de começar com um pensamento que o autor deste artigo fala o seguinte. É muito bom o que ele diz aqui, nessa passagem, nesses pensamentos. Ele diz o seguinte, ele percebeu, quando ele estava desenvolvendo a sua vida de oração, não é? Orando, intimidade com Deus, busca de Deus, ele notou algo interessante, de que suas orações eram mais fervorosas, de que ele orava com mais intensidade, e elas duravam mais tempo e eram mais produtivas quando ele orava com outras pessoas. Quando ele tinha ali uma oração de concordância, quando ele estava no meio de outros, perseverando em oração. Aí esse autor deste artigo escreve o seguinte, que ele começou, claro, a desenvolver uma vida a sós com Deus também, que é muito importante. Você ter esse momento onde só você e Deus, só o teu coração derramado. E ele falou dessa importância. Contudo, eu creio que esse pensamento de que é fortalecedor, nos ajuda, nos fortalece, nos motiva, quando nós temos a companhia de outros, ser um pensamento não só desse autor. Eu acho que muitas pessoas concordam comigo hoje, muitas pessoas que estão me assistindo agora compartilham desse pensamento, compartilham desta ideia, compartilham deste sentimento, de que é bom perseverarmos em oração e termos alguém também que ore conosco. Quero dizer algo para você, que esse pensamento não é algo da cabeça desse autor. Esse pensamento tem base na Bíblia, é bíblico. É um pensamento que percorre de Gênesis a Apocalipse a questão de pessoas que estão juntas com um propósito, concordando em uma proposta, em algo que eles estão colocando diante de Deus. E aqui, alguns anos passados, esse autor também comenta de um estudioso que começou a estudar, um estudioso da Bíblia, e ele começou a estudar na Bíblia a vida de oração das pessoas da Bíblia. Ele começou a ver de Gênesis a Apocalipse as pessoas que oravam, o hábito da oração e como eles oravam. E interessante, eu anotei aqui, para você entender um pouco sobre isso, de que quando ele fez esse levantamento, essa pesquisa, ele descobriu que 90% das vezes, quando as pessoas oravam, elas estavam em companhia de outras pessoas. Isto é, elas não estavam orando sozinhas. Elas estavam fazendo uma oração coletiva, uma oração de concordância. 90% das vezes, na Bíblia, de registro de pessoas que estavam orando, essa é a informação que esse estudioso fez, esse levantamento, de que muitas vezes a oração era feita com muitas pessoas em concordância, fortalecendo a fé um do outro. As seguintes passagens que eu vou ler com você agora vão dar esse embasamento, vão te ajudar a entender que é bíblico, que é importante você ter seu momento a sós com Deus, indiscutível. Hoje eu tive meu momento a sós com Deus, mas é importante também para você que se sente um pouco cansado, fraco e deseja se fortalecer. É importante você, então, achar alguém, buscar alguém de confiança, chamar alguém para orar junto com você. Isso é bíblico, está aqui na Bíblia. Eu vou começar lendo alguns versículos para você poder entender a necessidade e a importância. E o primeiro deles está em 2 Crônicas,
no capítulo 7, e é o versículo 3. Olha que tremendo esse pensamento está aí. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos os filhos louvavam, todos os filhos juntos. Esse contexto aqui é a glória de Deus que enche o templo aqui, quando Salomão, ele acaba de construir aquele templo, e a presença do Senhor, mas todos estavam em unidade, era uma coletividade, era uma concordância em oração. Então é bíblico, não é uma coisa que o autor inventou e está dizendo, olha, é muito mais, né, é fortalecedor. É porque a Bíblia diz que é. Fortalece, ajuda. É interessante que esse não é só o único versículo. Eu gostaria de ler aqui também, eu anotei aqui para mim ler para você em 2 Crônicas, capítulo 20. Olha o versículo 3. Quando Josafá foi avisado de que os amonitas viriam contra ele para acabar com ele, acabar com a nação, acabar com todo mundo. Você acha que ele orou sozinho? Ah, Deus, eu estou só eu aqui intercedendo. Ele juntou um povo para orar com ele. Uma oração corporativa, uma oração coletiva, uma oração de concordância. E olha o que diz a palavra de Deus que Josafá fez. Então Josafá teve medo. Medo daquela multidão que viria para acabar com ele, com a terra dele, com o povo dele, com a casa dele, com tudo. Mas ele teve medo, mas ele fez algo. Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda a sua nação de Judá. Judá se congregou para pedir socorro, para buscar ao Senhor. Não é só Josafá que buscou. Ele incentivou, ele conclamou, ele se juntou com outros para a oração. Esse mesmo pensamento de oração coletiva está em Esdras, capítulo 8, versículo 23, 21, 22, 23, que ele fala, eu apregoei um jejum, eu apregoei um momento para que o povo se juntasse, para o bem de todos. Olha o que ele fala aqui, vou ler para você. Ele diz o seguinte, porque tive vergonha de pedir ao rei ajuda, então a boa mão do nosso Deus esteve sobre nós, para que nós buscássemos ele, para o bem das pessoas. E aqui, pois nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Nós pedimos, nós oramos juntos. Oração coletiva. Tem uma outra passagem agora que está no Novo Testamento. Lucas, no capítulo 9, se eu não me engano, é o versículo 28, tem esse pensamento também. Olha o que diz. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte, ali para ele orar, né, com o propósito de fazer uma oração. Jesus não foi sozinho. Chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João e falou, vamos juntos fortalecer um ao outro. Jesus propôs isso. Então é bíblico a oração coletiva. Você está com alguém, concordando com alguém. Um dos maiores e tremendos exemplos, eu diria, do Novo Testamento, claro, tem muitos aqui, onde havia um agrupamento de pessoas com um propósito para orar, está em Atos dos Apóstolos, muito tremendo. É o capítulo 12. Se eu fosse você, eu estaria anotando esses versículos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tremendo. Confira aí, versículo 5. Todos, pois, estava guardado no, né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso no cárcere.
Mas tinha um grupo de pessoas que falaram: ah, vou sozinho para minha casa orar, eu vou estar aqui sozinho. Não, vamos nos juntar. Vamos fortalecer a fé um do outro e vamos clamar juntos ao nosso Deus em prol do nosso irmão, do nosso amigo Pedro, que está preso. Bora lá, gente. E é isso que eles fizeram. Se juntaram. Se você vê aqui essa passagem em Atos dos Apóstolos, eu vou vir para ela aqui e vou ler um outro versículo, não somente o versículo 5. O versículo 12 fala assim: e resolveu ir à casa de Maria, que era mãe de João, chamado Marcos, né? Onde muitas pessoas estavam congregadas e elas oravam. Então isso mostra a importância de nos juntarmos com propósito. E ali todos estavam orando, todos estavam concordando. Quando um ficava cansado, o outro gritava mais alto. Aí aquele oração, aí despertava ele. Poxa, ele está ali animado, orando, eu vou ficar mais forte também, porque eu estou vendo que ele está ali buscando Deus. Então um fortalecia o outro. Você está entendendo a importância da oração junta, a oração coletiva, de você se juntar com outros para buscar a face de Deus? Esse é um outro exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estavam todos na casa de Maria, que era mãe de João Marcos, orando pela libertação. O que Deus fez? Ele ouve. O que Deus faz? De uma maneira milagrosa, ele tira Pedro, um anjo vem, abre aquela porta, ele sai entre guardas que nem viram ele. Essa é uma coisa milagrosa. E vai lá e bate de madrugada na porta daquela casa onde todos estavam orando. E aí a mocinha que veio atender não acreditou. O quê? Pedro? Não estava orando por ele? Resposta de oração. Amém? Então Deus ouve, Deus responde. É bíblico. Até a oração do Pai Nosso, se você for notar, parece que é uma oração coletiva. Pai Nosso, não é Pai meu. Venha a nós. Perdoai-nos, nós, os nossos pecados. Dai-nos o pão de cada dia. A impressão é que ela é uma oração coletiva também. Amém? Nós vamos agora falar com você sobre a importância desta oração. E aqui vamos entender por que é importante você orar uma oração de concordância. Estando a sós, orando a Deus sozinho, ou não, ou com pessoas, a questão é essa. Quando você ora, primeira coisa, o que acontece? Nós encontramos Deus. É isso que acontece. Quando você ora, você encontra Deus. Esse é o foco da tua oração, Deus. Não é o problema o foco, não é a dificuldade o foco. Deus é o nosso foco. Adoração a Ele, amor a Ele, confiança nele. Ele é o foco. E quando você busca Deus, você encontra Deus. Então Deus é o foco, então nós encontramos Ele. E nós vamos ler uma passagem que vai nos encorajar. Ela está em Jeremias. Agora, antes de colocar esta passagem na tela para você ler, eu quero lhe explicar algo. Quando nós lemos essa passagem, nós achamos que ela é uma passagem que ela é para ajudar o irmão, a fortalecer a irmã individualmente. Mas ela foi escrita para um grupo de pessoas, não foi para só uma pessoa. Ela é algo que Deus colocou na sua palavra para edificar muitos, o seu povo, Israel. Confira aí essa palavra que Deus fala sobre a oração coletiva. Está em Jeremias, no capítulo 29, e é o versículo 11 até o versículo 14. Eu gostaria que o pessoal colocasse na tela para você poder ver. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja só a sequência do próximo versículo, que é tremendo. No versículo, parece que é o versículo 12, que está aqui em Jeremias, capítulo 29. O 12 fala: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Olha que tremendo. Vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-te-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está falando com esta palavra aqui o seguinte, que essa oração, Ele está dizendo para eles, se juntem, se unam, fiquem juntos, concordem, se juntem em oração, busquem a mim, e eu vou ser encontrado de vocês. Buscar-me-eis, e vocês vão me achar, quando todos vocês me buscarem de todo o vosso coração. Está bem implícito aqui. Está falando, vocês vão me buscar juntos. O Senhor está falando, eu quero unidade, ninguém isolado. Vou estar no meu cantinho aqui, fica no teu cantinho. Não, Deus quer que nós concordemos num propósito. Oremos num propósito. Intercedemos junto por um propósito. Quem sabe você está com um filho que está longe de Deus nas drogas. Você está sentindo cansado, eu estou fraca. Ache alguém para orar com você. Uma oração de concordância, uma oração de poder. Minha irmã, Deus está falando com você agora. Pega o teu celular, teu telefone e fala, irmã, pode ser uma irmã de carne, uma irmã mesmo, uma cunhada, sogra, mãe, a tia, ou uma irmã amiga da igreja, e fala, eu preciso dessa ajuda, dessa força. Você ora comigo, marca o horário, marca a data e vá fazer isso, porque é bíblico. Aqui Deus falou para essa nação, se juntem. Façam oração junto, me busquem juntos, clamem juntos, chamam por mim juntos, venham na minha presença, intercedam, e eu vou fazer coisas grandes. É bíblico. No Novo Testamento, você vai ver também o mesmo pensamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Quando você ora, você encontra Deus. Olha só o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Se não estiver aí na tua tela, não tem problema, eu vou ler para você aqui. Atos 13, do versículo 1 a 3. Ali estavam separando homens para o ministério. Estava em Antioquia, estava Barnabé, Simeão, estava ali Lúcio de Cirene, Manaém, todos eles. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai agora para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Versículo 3, então jejuando e orando todos eles, impondo sobre eles as mãos, os despediram para fazer a obra de Deus. Como foi feito isso? Na base da oração coletiva. Estavam juntos orando. É o que Deus quer para você hoje, amiga. Amigo que está um pouco fraco e dizendo, eu não estou conseguindo, estou fraco, estou cansado. Deus quer que você ache alguém para você orar com essa pessoa. Porque não é só você que vai ficar fortalecido, essa pessoa também. Eu já fiz isso, já orei com amigas, orei com parentes. É tão bom, com cunhadas, com a minha irmã Rebeca, minha cunhada Elba, minha pastora Ana Lúcia, com amigas de ministério, minha amiga Grace, que aniversariou essa semana. Parabéns, Graça, querida intercessora, amiga. Então é bom orar juntos. Acha alguém. Tem gente, tem pessoas que querem orar com você. Porque é bíblico a oração de concordância, a oração coletiva. A gente vai rapidinho para o intervalo, vamos voltar falando sobre isso. Primeira coisa, você encontra Deus. Mas tem mais coisas que acontecem quando você ora. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você.